Nesse lugar é o lugar da pessoa e a dor da pessoa. Às vezes não é assim, né? Só você e sua dor. Chega uma hora que a gente não quer mais nem compartilhar, a gente se cala. Quando é grande mesmo, a gente deixa de reclamar, deixa de dizer. Parece que... Ih, chega, suspirei, não foi? Eu acho que eu senti a tua dor. Jesus, o que foi isso? Que venha alívio e refrigério para você. Que venha um bálsamo para você. Em nome de Jesus, que venha o refrigério e o bálsamo na sua vida. Que você seja confortado, em nome de Jesus, que você seja fortalecido, fortalecida. Que a mão de Deus se apresente na tua vida e te levante. Que você encontre coragem, não desista. Eu não sei quem é, mas não desista. Aguente. Deus vai chegar na tua vida. Em nome de Jesus. Você veio aqui para isso. Para tomar conhecimento. Não desista não. Eu não sei porque Deus chamou a atenção para essa situação, mas não desista. Deus vai trazer a solução para você. Muito boa noite, queridos. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, trago uma palavra para que você sinta-se, você perceba-se encontrada por Cristo Jesus. Jesus no centro da sua vida. Jesus no centro da situação que nós vivemos. Jesus presente, compreendendo a realidade, independente de ser uma situação imediata, ou uma transitória, ou uma situação que se perdura por muitos anos. E o texto que separamos de Deus para nossa reflexão nessa noite está no Evangelho de João, no capítulo 5. E o nome desse capítulo é Betesda, né? O anunciado em cima, a cura do paralítico de Betesda, o lugar da graça, o lugar da misericórdia, o tanque da misericórdia, ou o tanque da graça de Deus. E é esse tipo de coisa que eu espero em Cristo que a gente alcance nessa noite, que eu alcance, que você alcance. Um tanque do mover das águas de Deus, o tanque da graça de Deus, o tanque da misericórdia de Deus. E o texto diz: depois de algum tempo, depois dessas coisas, dependendo da versão, houve uma festa dos judeus. A festa era de Jesus, pastor Marconi? Não, o texto está dizendo que a festa era dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Está dizendo que Jesus foi para a festa? Não, está dizendo que Jesus... em outros textos, Jesus poderia ir à festa. Entendeu? Porque qualquer lugar que a gente quiser ir, e se o nosso... a Bíblia diz, se teu coração te condena, quanto mais o Senhor. Se o teu coração estiver sadio, tua mente estiver sadio, a gente pode ir em qualquer lugar e dizer: Jesus, esteja comigo aqui. E Jesus, ele está com a gente. Agora, se não for próprio para você convidar Jesus, convém que você nem vá.
Houve um tempo, houve uma festa, a festa era do judeu e Jesus subiu para Jerusalém. Era o lugar aonde estava havendo a festa, mas Jesus não foi para a festa. Em Jerusalém, festa, perto da festa, tinha a porta das ovelhas. Jerusalém tem 12 portas. E é numerada, 1, 2, portão principal, 2, 3. A quinta porta, se salva a minha memória, é a porta das ovelhas. É uma porta onde não é muito visitada, é uma porta onde vai do sacrifício. E essa é uma das portas de Jerusalém, né? A porta das ovelhas. Eu não sei numerar qual é o número dessa porta agora decorado. E lá dentro tem um tanque chamado Betesda. Na língua hebraica chamado de Betesda. Diz o texto aqui. Betesda na língua hebraica. O qual tem 5 pórticos. Não é 5 pórticos. 5 pórticos tem 5 tendas. Essas tendas, esses alpendres, tem um significado, ele é um nuance, uma metáfora de situações da nossa vida. Às vezes a gente não se enxerga nesse tanque de Betesda, a gente se acha até além, estamos acima disso, mas todos nós temos essa porta, né? Essa porta aqui, olha, como ele está dizendo, porta das ovelhas, e há um tanque chamado Betesda na língua hebraica, o qual tem 5 pórticos. Neles ficavam deitados uma grande multidão de pessoas doentes. Aqui é doente da alma, doente do corpo, doente da mente, doente do estado emocional, doente da vida financeira, doente no matrimônio. Tem pórtico de toda a natureza da terra, da parte que estamos submetidos, sujeitos, né? A vida nos aplica esses pórticos e a gente entra nesses pórticos, entra por dentro dessas portas, dessa ovelha. E a luta da vida, as dificuldades da vida nos empurra nesse canto. E às vezes até fácil entrar. Agora difícil é sair, ou mais difícil ainda é encontrar ajuda para nos tirar dos lugares de aflitos e de angústias. Lá ficava deitado uma grande multidão de pessoas doentes. Tinha cego, tinha manco, tinha paralítico. E estavam, aí está entre parênteses, né? Estavam esperando o mover da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempo ao tanque e agitava a água. O anjo tocava na água, a água se agitava. E o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, que subiu, não para a festa, foi direto para a situação da pessoa. Olha como é bom ser encontrado por Deus. Olha como é bom não desistir. Olha como é bom acreditar que um dia Deus vai te encontrar na tua situação. E às vezes a gente acha, como é que eu vou chegar a Deus? Querido, se você desejar, Ele se achegará até você. A vocação, a vontade, está na alma do nosso Deus. Ele veio para buscar. Quem busca é porque está procurando. Buscar e olhar e dizer, olha aí tua situação. Não, ele veio para buscar e salvar todos aqueles que estivessem perdidos. Nós assim também. Vendo deitado, quem viu? Jesus. E sabendo, Jesus acabou de chegar na situação daquela pessoa. O texto diz aqui, então foram e contaram a ele a vida daquela pessoa, disseram que ele era um amaldiçoado, que merecia, era bem feito, porque é ele e a família dele que não presta. Não, não precisa. Chegou naquele lugar, o texto diz, Jesus sabendo, Jesus sabe de quem é você, Jesus sabe das suas necessidades, Jesus sabe do que você está precisando, Jesus sabe as dificuldades, os sofrimentos, os limites, as imposições, as cargas que fazem às vezes a gente ficar prostrado como esse homem, né? 38 anos sem conseguir se reerguer, colocando a expectativa dele. Uma vez no ano o anjo descia, movia a água, e como é que uma pessoa prostrada, aleijada, que não anda, vai correr e pular dentro de um tanque, né? Até o homem disse,
Vendo assim deitado há muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Essa é uma pergunta maravilhosa da parte de Deus. A gente sabe reclamar, a gente sabe murmurar, a gente sabe se declarar infeliz, porque eu não tenho sorte, porque eu não tenho sucesso. A gente sabe declarar até a situação que a gente está vendo, mas a gente não sabe declarar que quer ser ajudado por Deus, quer ser curado por Deus, quer ser restaurado por Deus. E Jesus, ele não chega perguntando: e o que é que você fez mesmo para estar nessa situação? Não, ele chega e pergunta. Ele faz uma pergunta direta à alma da pessoa. Chega para você esse estado de sofrimento? Já deu para você esse estado de sofrimento? Você acha que esse estado está na hora de haver uma mudança? Ele não pergunta: você acredita que eu tenho poder para... Porque Jesus não precisa se provar a si mesmo. Ele tem o poder. Ele é o poder, por sinal. Então, Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Quer ser curado? Minha filha, você quer ser curada? Você quer curar a sua saúde? Você quer curar seu lar? Você quer curar a relação com seus filhos? Você quer curar a relação com sua filha? Você quer curar o seu casamento? Você quer curar a sua vida financeira? Você quer curar o seu emocional? Você vive igual um veículo com as marchas descambada, tremendo, porque o emocional foi desgastado pela luta da vida. Jesus olha e diz: você quer curar? Não, mas é numa área específica. Eu não sei se Jesus atende nessa área. Jesus não perguntou se a especialidade dele era ortopedia, era da região neurosensorial da pessoa. Jesus não perguntou. Não, ele perguntou: você quer ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque. Jesus está aqui na frente dele e ele olha para lá. Às vezes eu estou aqui pregando para você, dando resposta de Deus para você, e o teu coração, tua mente, a tua inteligência, a teu cognitivo, a tua interpretação, o teu sentido, a tua sensibilidade está olhando em outra direção, e Jesus na frente esperando que você olhe para ele e diga: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero que você cure essa situação. Que você apresente: é isso, Jesus, que eu estou precisando, um milagre na minha vida. De alguém que se dispôs em ir a seu encontro. No caso aqui do texto, ele foi em encontro ao homem. Senhor, não há ninguém que me ponha naquele tanque. Enquanto eu vou me arrastando, outro já correu, já desceu e já ficou curado na minha frente. Jesus lhe disse: levanta, pega a tua cama e anda. Um Deus que estava vendo uma festa no templo do pai dele, né? A casa de Deus, Jesus é Deus, Filho de Deus. Então, a festa na casa do pai de Jesus. E ele podia estar lá. Mas ele veio buscar e salvar, ele veio para curar, ele veio para dar vida, ele veio para restaurar, ele veio porque ele é a aliança, ele veio para ministrar a paz que a gente não encontra em canto nenhum. Ele não veio para perguntar se você entendia, ele não veio para dizer que só se você acreditar é que ele vai ter poder. Então a festa... Por sinal, a festa desse templo aqui era uma festa de ilusões, né? Parecia muito com a igreja e a religiosidade do Brasil de hoje, que é politicamente correta, que agrada a todos os sentidos, menos agradar a Deus, porque a Bíblia diz: importa agradar a Deus. Mas a religiosidade hoje do mundo está buscando agradar aos achismos da pessoa. Porque não é assim, porque devemos fazer assim, porque é politicamente correto assim, porque não pode falar isso, porque isso não é apropriado. Mas é apropriado a pessoa viver com a alma triste, prostrado, abatido, porque eu conheço
Muita gente que anda em sorriso, tá em academia, tá suado, camisa boa de academia, maquiagem bonita, mas a alma destroçada. Quando chega dentro de casa, respira, tira os cílios, o cara tira, se for o homem, tira a sapatilha e a alma dele desaba, a alma dele é solitária, a alma dele não tem amparo, ele não tem estrutura. Às vezes o músculo tá tão bem cuidado, a aparência da mulher tá tão bem cuidada, mas a alma tá fragilizada, tá prostrada, porque há pesos de diversa natureza. Talvez até nessa geração fisiculturista, né, onde há o Édipo, né, a adoração à própria beleza. Todo mundo cada um mais bonito e mais bonita e mais bem definido do que o outro. Narcisismo pessoal, né? É tirar foto de você mesmo na frente do espelho, dando reflexo para frente e para trás. Tão importante a gente né? É o culto ao eu mesmo, mas a alma está dilapidada, os problemas, os encargos, a luz não chega, você só vê o túnel, a escuridão do túnel, mas falta chegar a luz. Mas Jesus é a luz, ele diz: eu sou, não é que serei, eu sou uma lamparina, eu sou uma lanterninha pequena. Ele diz: eu sou a luz de todo o mundo. Então a luz de Jesus, o olhar de Jesus não foi naquela ilusão daquela festa. Jesus foi direto na situação desse homem. E esse lugar que eu falei, Porta das Ovelhas, é um lugar de pessoas evitáveis. Eu escrevi Talhas Invisíveis. É um livro bem grosso assim, né? Não sei quantas páginas tem. Livro de papel, né? Eu tenho 19 livros escritos. Esse livro, ele fala muito disso, da invisibilidade da gente nas lutas, né, na profissão da gente. Aí eu não vou adentrar no assunto do livro, depois você pesquisa e vai ver. Mas você vai ver quanta gente invisível tem do seu lado e você nem percebe. Então, algumas pessoas, pelas lutas que elas carregam, elas se tornam evitáveis. A minha mãe dizia um ditado que ela dizia: meu filho, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então é melhor não se ver, você evita ver. Então naquele lugar tinha pessoas, todo mundo entrava na porta, vamos dizer que seja a porta 5, porque eu não quero afirmar, porque eu não me lembro. Também minha teologia não dá para decorar todo o universo bíblico, não tem como. Mas, salvo engano, é a 5ª porta, a porta das ovelhas. É a porta evitável. Só entra naquela porta quem está sofrido, quem é empurrado pela vida, e o sacerdote entra. Não, o sacerdote não entra não, porque o sacerdote está na festa. Está havendo uma festa em Jerusalém, o sacerdote está lá, está Anás, está Caifás, tem feira, né? Que coisa maravilhosa, porque a igreja tem que ter feira na porta. Quem é que não gosta disso? Pelo que eu vi na palavra de Deus, quem não gosta disso é Jesus Cristo, que chegou lá, puxou um chicote, saiu quebrando tudo, e não foi porque estava vendendo não, é porque estavam fazendo na casa de Deus lugar de mercado. A casa de Deus é lugar de oração, de adoração, de ouvir, de invocar o nome do Senhor. Não é lugar de modernismos. Mas o Brasil está muito bem adaptado a isso, né? O Brasil está indo de vento em popa. Temos visto aí o que está acontecendo no Brasil, né? Então, ali havia pessoas evitáveis. Cada um com o seu problema. Está lembrado no texto que eu falei? Tinha aleijado, tinha coxo, que é diferente. Não sei qual é o alejo de cada um, mas havia diversidade de alejos nos membros superiores, inferiores, na coluna. Tinha coxo, aquele que consegue ainda andar, mas anda uma hora em cima, outra embaixo. Tinha cego. Tinha 5 varandas diferentes. Todos eles, cada um com seu problema, e todos eles evitáveis.
as pessoas deixaram, é melhor deixar para lá ela e aquele problema dela, né? Merecido, ué, aquilo também, ó, aprontou muito antes de estar daquele jeito, e aos poucos aquelas pessoas, né, que cheirava tanto, que chegava perto, não podia ver e abraçava, e gostava de pedir as coisas a você, aí basta bater uma adversidade, um problema mais profundo, a gente vai se isolando, vai se excluindo, porque a vida é cruel, ela vai nos empurrando para uma dessas tendas, né? Uma desses alpendres, né? Desses arcos que havia dentro dessa porta, e ali a gente se encontra com outras pessoas que têm problemas diferentes dos da gente, mas são grandes problemas também, que eles não estão sabendo lidar, não tem como resolver, porque tem coisa na minha vida, na tua vida, na vida do teu parente, na vida da tua mãe, do teu pai, do teu filho, do teu patrão, do teu vizinho, do teu amigo, tem coisas que só Deus pode fazer. Por que eles eram evitados? Porque tinham problemas. E o texto que eu comecei a ler diz o quê? Que Jesus foi direto para o lugar dos problemas. Deu para entender por que eu estou aqui pregando para você? Jesus não foi para a festa. A festa tinha muita coisa. Na tempo da festa do judeu, ainda hoje é assim na festa do judeu. Mas o que eu quero dizer é que tinha comida e bebida de muito. Entendeu? Mas não é coisa, era de muita comida, muita alegria, muita bebida, muita. Não é, estou falando bebida alcoólica, também não sei. Não sei dizer. Não sei dizer que tipo de vinho que era servido ali. Eu sei que tinha muita comida, muita coisa boa, e Jesus foi lá usufruir da coisa boa. Não, Ele que é a coisa boa da minha vida e da tua vida. Jesus é a coisa boa, em vez de Ele estar usufruindo do que tem direito, porque Ele é rei. Qualquer um que seja vereador, deputado, senador, um conde, um visconde, ele vai querer usufruir de tudo que tiver direito, e na calada da noite ele vai tomar o resto, porque faz parte da natureza desse povo. Jesus tem direito, ele é rei, e em troca do que lhe estava proposto, ele entregou a vida dele por mim e por você. Ele foi lá no meio do campo da dor das suas pessoas, da minha dor, da tua dor. Bom, essas pessoas já tinham chegado no limite dele, né? A gente fica tentando superar nossas limitações, né? Para continuar. Apesar do peso, da dor, da ausência, do choro, do cansaço, nós temos que buscar o pão, com a alma doendo, com a alma rasgada, decepcionado, depois de engolir um sapo do tamanho de um fusca, depois de ter que engolir o cálice amargo das coisas da vida, depois e tem coisas que a gente não pode comunicar à família, e tem que sorrir quando todo mundo está sorrindo, cada um no seu fingimento, porque você não pode chegar falando da sua dor, porque não há credibilidade em algumas pessoas para você compartilhar a sua dor, e a gente tem que sair ali buscando superar todo dia de manhã, mal dorme, está com ansiedade, dá 3, dá 2 da manhã, a pessoa rolando para lá e para cá, aquele mal chega daquela agonia, né? Aquele entalho no pescoço, agonia nas pernas, porque não consegue relaxar, descansar, porque está preocupado e não consegue desacelerar o coração. Em 5 horas, 6 horas, tem que se levantar, tem que fazer o café, se tiver. Porque no Brasil a gente está vendo como é que tá as coisas, né? Isso aqui não é uma crítica à política. Estou dizendo que tudo é difícil. E há deslocamento, e viagem em pé, e chega lá, tem a pressa, porque todo mundo cobra na nossa vida, né? O emprego cobra, você tem um horário, tem que bater o ponto. Se chegar 3 minutos atrasado porque o ônibus furou o pneu, ainda houve uma briga no trânsito, você vai ter que dar satisfação a uma pessoa lá, levar umas indiretas na cara. Na outra vez você vai pra rua. E a gente tem que engolir aquilo, porque não pode ir para a rua, porque tem outras bocas que dependem da gente, tem a nossa boca que depende da gente, a gente tem aluguel, a gente tem compromisso, tem as dívidas que acumula, juro em cima de juro. Então chega uma hora que o peso está grande demais e a gente está num desses tanques, e nessa hora o nosso coração tem que acender e dizer: Jesus, me olha nesse lugar.
Como é o nome de Jesus, pastor Marconi? O nome dele é socorro bem presente. Na felicidade, não, na angústia. Que tipo de angústia, pastor Marconi? Socorro bem presente em toda a angústia, toda, não é meia, pouquinho angústia, em toda angústia que nós tivermos, Deus, Jesus Cristo, Ele é socorro bem presente. E foi aqui nesse texto, né? Quando eu estava escrevendo esse texto e pensando socorro bem presente, o WhatsApp de Jesus, aquelas duas barrinhas, fica sempre azul. Sabe quem diz que ama você? Sabe aquelas pessoas que dizem, olha, conta comigo, ó, fechado, nós dois, olha, ei. Você liga, aí não tem a última visualização, porque eles não querem que você que saiba se viu, porque de repente a gente pode ter se tornado uma pessoa evitável. Você manda mensagem e ele tira os dois tracinhos de visualização, porque está lidando com pessoas que podem ser evitáveis. Jesus não, você manda mensagem e tá lá os dois tracinhos azul, você sabe, ele viu a mensagem. Pastor, ele vê a mensagem, ele vem. A Bíblia diz que ele vem. A Bíblia afirma, ele vem. Quando tinha que mandar para a terra, é para quê? Para reinar? Ele disse, não, é para morrer. Ele disse, eu vou, e ele veio. Então alguém que vem para morrer por você, ele vem. Eu não sei se tua mulher vem, eu não sei se teu marido vem, eu não sei se um parente seu vem, eu não sei se teu melhor amigo, a tua melhor amiga vem, mas eu sei que Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. E tem uma coisa lá em cima, se você olhar o status, tá todo o tempo online, ó. Hoje, até no meio, eu sou pastor, né? Então, nos sacerdotes da minha convivência, 95% dos sacerdotes, a visualização é oculta. O estar online é desativado. Você nunca sabe se essas pessoas estão ativadas ou não. Porque essa é a regra. Tá entendendo? Eu nunca desativei o meu. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu estou dizendo que meu coração procura ser como o coração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Deus não se esconde atrás de nuvem nenhuma. Porque não há escuridão na terra que possa escurecer a luz de Deus na minha vida e na tua vida. Não tem como, nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Espada, juízo, pesca, fumo, largura, profundidade, distância, para frente, para trás, nada pode separar você do amor de Deus. Jesus está sempre online, socorro bem presente em toda angústia. Como eu disse, Jesus vai lá naquela quinta porta, no lugar onde os líderes não iriam, né? Porque fede. Eu sou enfermeiro, foi minha primeira formatura. Na época, eu venho de uma família, eu já falei, quem assiste meus sermões sabe, foi muito difícil a dificuldade, né? Eu venho de uma vila, mãe não tinha marido, filho de mãe solteira, né? E não foi fácil, tive que trabalhar desde os 14 anos de carteira assinada. Antes disso eu já trabalhava em circo, em parque, pastorando carro. Sempre eu tinha que me virar, para ter alguma coisa que... Eu sou de uma geração que só tomava Guaraná se adoecesse. Uma vez eu fui atropelado e me deram Guaraná. Pronto. Para você ver como era outros tempos, né? Minha geração. E eu trabalhei de 70, aí fiz técnico de enfermagem. Na época era uma coisa muito avançada. Hoje é uma coisa que todo mundo tem acesso. Todo mundo que quiser tem acesso. Antigamente não. Nem tinha esse curso em todos os lugares. E eu trabalhava no maior pronto-socorro do estado que eu morava, né? Então de 79, 80 até 82, 81, eu entrei no Serviço Público Federal em 82. Eu trabalhava nesse hospital. E o cheiro desse hospital de manhã cedo, quando você chega naquele andar,
de cirurgiados, de queimados, de... Eu não vou citar, que não é o sentido do sermão. Aquela mistura de cheiros. Com o tempo a pessoa até se acostuma. Eu não me espantava mais com nada, absolutamente nada. O tempo que eu passei lá não era movido absolutamente nenhum odor, nada. Tinha que fazer o que tinha que fazer e fazia. Mesmo com todo o avanço e a higiene de um hospital, aí depois tinha troca de lençol, troca de curativo e não sei o quê. E lá para as 8 tá tudo cheirosinho, limpinho, bonitinho, né? Aí daqui a pouco a visita dos médicos. Mas imagine um ambiente que não tinha essa asepsia, né? E aquela multidão de gente. Então, às vezes o nosso cheiro, a nossa vida está exalando odores que nem a gente suporta. A gente se embreou em situações, em emoções, em relações que nem a narina da gente suporta. Eu tenho uma rinite alérgica, né? Já desenvolvi, já evoluí, já cresci, eu estou melhorando. Agora já evoluí para uma asma. Que são 64 anos de alergia, né? Peguei provavelmente do meu pai, né? Que eu não tenho pai, mas não é da minha mãe. Minha mãe era uma guerreira, ela podia... Mãe era guerreira, mãe era uma guerreira. E passei para meus filhos, né? Então, às vezes eu vou num canto, aí tem alguém que usa um perfume de emadeirado, daquele seco, forte demais, e sem querer eu pego na mão daquela pessoa, esqueço, passo a mão nos olhos, que a gente tem alergia, vive coçando os olhos, nariz, por isso que eu coço tanto o nariz, os olhos, é alergia, coçando, coço o ouvido, a gente faz aquele barulhinho no céu da boca, entendeu? E aquele cheiro não sai mais da gente. Às vezes a luta tá assim, impregnando a gente de um cheiro que as pessoas não querem chegar perto. Causa desconforto às pessoas. O cheiro da nossa vida está causando desconforto. Mas nada do que um cheiro melhor para tirar um cheiro ruim. Se o cheiro do banheiro não tá legal, tome bom ar, tome pinho-sol, cheirinho para tudo que é lado, bota uma pastilhinha e o cheiro da limpeza vai expulsar o cheiro que não é agradável. Então chega naquele lugar o perfume da rosa de Saron. Quando Jesus chega na tua vida, não tem cheiro. A Bíblia diz que a luz de Jesus dissipa toda a treva. Então o perfume de Jesus vai tirando todo o cheiro que você não consegue arrancar, porque as moléculas, as partículas ficaram pregadas nos alvéolos, nas câmaras interiores do teu nariz, na tua narina, nos canais aqui olfativos. Esse cheiro de coisas da vida ficou impregnado e esse cheiro é jogado na tua mente e te faz. Então Jesus Cristo chega e começa a limpar, e o Espírito Santo que entra lá dentro da natureza da gente, na divisão da alma e do espírito, da mente, do emocional, do físico, o Espírito Santo vai lavando, limpando, retirando aquilo. A presença de Jesus ocasiona todas essas coisas na nossa vida. Eu tenho certeza que não foi só esse homem, porque a Bíblia diz que em todo lugar que entrava, Jesus entrava, não era só a pessoa que a história da Bíblia está contando, diz que muitos outros, você pode pesquisar, porque a Bíblia a gente quer ficar mais naquela parte que é mais emocionante, depois o resto não, né, mas o resto é que talvez fosse bem mais importante, porque diz, curou o cego, e todo mundo que estava lá foi curado também. O todo mundo é muita gente. Entendeu? E muitos dos que estavam ali no meio de 5 mil, vamos dizer que seja 10%, é 500 pessoas sendo curadas. Então é muito importante. Então aonde Jesus chega não é só aquela pessoa, né? A bênção de Jesus vai se espraindo. Não tem como você conter o cheiro do perfume, o aroma da flor, da rosa de Saron, né? Da rosa... Da flor, como é a flor do campo, né? Como é que o Salmo diz, Jesus? Me falhou o nome maravilhoso. O lírio do campo, o cheiro do lírio do campo, né? A presença de Jesus Cristo. Então, aonde ninguém queria entrar, Jesus entra ali. O ambiente está sujo, está insalubre. Ninguém vai, Jesus vai. É aquele lugar das pessoas que não tem plano de saúde, entendeu? Esse é o canto lá desses alpenos. Lugar de aflito.
Ali não tinha remédio, não tinha médico. E quem estava ali, alguma coisa deu muito errada na vida. Eu quero ver do meio... claro que no meio das nossas pessoas que estão assistindo hoje, a quem eu já agradeço, às vezes tem 700 pessoas no TikTok, pronto, agora tem 100 e poucas no YouTube e Instagram e TikTok, mas depois milhares de pessoas vão ver. É impossível você não ter um problema para citar quando estiver escutando esse sermão. Todos nós temos problema. Alguns já foram resolvidos, alguns estão em andamento, alguns serão resolvidos. Então, estava ali naquelas pessoas que tiveram alguma coisa que deu muito errado na vida deles. Que consumiu toda o amparo, a sustentação social deles. Se estava ali é porque não tinha mais casa. Se estava ali é porque não tinha mais família. Se estava ali é porque não tinha mais casamento, não tinha mais amigo, não tinha mais associação, não tinha mais o prestígio, não tinha mais coisa nenhuma. Eram criminosos? Não. Eram pessoas que traficavam coisas ilícitas? Não. Eram pessoas que foram acometidas pela luta da vida. Vem coisas sobre a nossa vida que a gente não sabe por quê, a gente está fazendo o correto, a gente está buscando o que é certo, a gente está ralando pelo nosso pão, mas vem as adversidades da vida, de repente a gente se encontra numa situação dessa e até o que a gente tinha, a sociedade, a vida, esses que dizem que amam, se encarrega de ir tomando, né? É os impostos do governo, é imposto disso, é imposto daquilo, e toma casa, e toma não sei o quê, e toma carro, e toma um status, daqui a pouco a pessoa começa a se esconder, já está com vergonha, porque é o oficial de justiça atrás, é o corretor, e você diz, eu sou algum criminoso, eu ando fazendo alguma coisa, você é uma pessoa de bem, você é uma mulher correta, um homem correto, uma pessoa direita, mas as lutas vieram sobre a tua vida e de repente você se encontra acuado nessa situação. Mas Jesus vai chegar na tua vida nessa noite. Jesus está chegando no lugar da tua necessidade nessa noite. Em nome de Jesus. Tá certo. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós somos o programa Dias Melhores. Como eu estou num processo de viagem para os Estados Unidos, eu suspendi momentaneamente o programa na rádio, porque eu não quero botar só música lá. Então, quando eu voltar dos Estados Unidos, voltam ao vivo na rádio, né? Que graças a Deus tem muita audiência, lá umas 30 mil pessoas, né? Graças a Deus ouvindo a palavra de Deus. Mas enquanto isso, estou pregando aqui na minha casa e quando chegar nos Estados Unidos, em nome de Jesus, lá naqueles parques, eu vou estar pregando lá, direto para você e direto do coração de Deus, em nome de Jesus. Então, para quem perguntou, nós somos o programa Dias Melhores e eu sou o pastor Marconi Teixeira. Amém? Então, esses vão perder tudo. Perdeu o amigo, perdeu o amor, perdeu o emprego. Né? Que a gente tem tudo até que alguma coisa dê errado. Você é o melhor funcionário até que alguma coisa dê errado. Você é o melhor amigo até a melhor namorada, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor isso, o melhor aquilo. Até que quando alguma coisa dá errado, aí a gente já não, né? Quando a gente não consegue mais comprar. Hoje é sábado, domingo e segunda, eu tenho 3 sermões que estão intimamente ligados um ao outro, né? O mundo vive para vender coisas a você, né? Mas quando você não consegue mais comprar, né? Aí o Zap deixa até de tocar, né? Porque de repente você não está mais com dinheiro para comprar aquela novidade que toda semana, né, ligava. E só você sabe que agora que você tem que escolher entre aquela novidade e o pão para quem depende de você ainda. Mas você e essas pessoas dependem de Deus e Ele é provisão. Deus de provisão, Jeová Jireh, tá certo? Deus tem provisão. Deus ele vai chegar com a provisão na tua vida. Então quando as pessoas não podem usufruir mais de nada da gente, aí nos escanteia. Quando eu era gerente do INSS, você não tinha ideia como o meu Zap era direto, era gente tocando e convidando, e vem comer galinha, vem comer feijão verde,
como você é querido. Aí me aposentei e não tenho mais nada para oferecer nesse sentido para aquela. Ninguém liga, ninguém manda uma mensagem. Também não faz uma diferença para mim, porque eu sou acolhido nos braços de Cristo e me conforto em estar há 30 anos ministrando a palavra e modificando, mudando a vida de pessoas. E posso fazer isso de algumas maneiras. Na ministração da palavra, nos livros que eu escrevo, nas palestras, nos aconselhamentos, nas ministrações, como estou fazendo aqui. Então, nesse lugar é o lugar da pessoa e a dor da pessoa. Às vezes não é assim, né? Só você e sua dor. Chega uma hora que a gente não quer mais nem compartilhar, a gente se cala. Quando é grande mesmo, a gente deixa de reclamar, deixa de dizer. Parece que, chega, suspirei, não foi? Eu acho que eu senti a tua dor. Jesus, o que foi isso? Que venha alívio e refrigério para você. Que venha um bálsamo para você. Em nome de Jesus, que venha o refrigério e o bálsamo na sua vida. Que você seja confortado, em nome de Jesus, que você seja fortalecido, fortalecida. Que a mão de Deus se apresente na tua vida e te levante. Que você encontre coragem, não desista. Eu não sei quem é, mas não desista. Foi mais pouco. Deus vai chegar na tua vida. Em nome de Jesus. Você veio aqui para isso. Para tomar conhecimento. Não desista não. Eu não sei porque Deus chamou a atenção para essa situação, mas não desista. Deus vai trazer a solução para você. A gente tem que sair para buscar o nosso pão. A nossa dor. No ônibus ninguém conhece a gente, no metrô, no trem, no barco, no ferro-bote. Andando de pé de cabeça baixa, ninguém sabe se sua boca está com hálito porque você não conseguiu comer. Todo mundo que era poderoso estava lá na primeira porta, na porta do templo. Mas aquele que tem o poder foi direto naquele lugar de necessidades. Jesus não precisa de exibicionismo. Os poderosos gostam de lugares de exibicionismo. Olha o Brasil, olha as autoridades, a vergonha que é as autoridades do Brasil. O exibicionismo. Mas Jesus, ele não precisa de exibicionismo, porque ele é o poder. Jesus entra na porta das ovelhas. Quando eu disse Jesus é o poder, porque aonde Jesus chega, o poder de Jesus entra com ele. Eu falei do perfume de Jesus entrando com ele, mas o poder de Jesus, se ele entra naquela situação, o poder de Jesus, não tem como ele entrar naquela porta e dizer o poder, fica aqui do lado de fora que eu vou só bater um papo com essas pessoas que não estão achando solução para a vida deles. Ele entra, o poder dele entra também. E Jesus está chegando na sua vida. Olha, se você conseguir repetir isso, mesmo que seja na mente, Jesus está chegando na minha vida. Diga. Jesus está chegando na minha vida. Diga para a sua alma escutar.
Diga para acender o teu espírito: Jesus está chegando na minha vida. O sangue de Jesus tem poder e Jesus está chegando na minha vida. Jesus está chegando. Aqui esse homem precisava de ajuda, né? Ele não tinha, como eu falei, não tinha mais amigo, não tinha mais filho, não tinha mais esposa, não tinha mais família, não tinha mais emprego. Sabe uma coisa interessante nesse texto? É que quando a gente está na luta, que perde as coisas, a gente perde primeiro o sobrenome, né? Porque quando você é importante, quando você é uma referência, um procurável, isso é ótimo para a autoestima, para o ego, né? A gente é procurado e pensa porque é um brilho especial, né? É porque querem tirar alguma coisa de você. É duro escutar, é difícil, mas experimenta, e eu espero que você não experimente, mas experimenta perder tudo que você tem e vamos ver se há essa procura. Então esse homem perdeu toda essa família, amigo, filho, mulher, pai, mãe, casa que tinha, algum bem, tudo, perdeu tudo. E depois ele perdeu o sobrenome. E depois ele perdeu o nome. A Bíblia não diz o nome dele. Ele virou um qualquer. Porque quando a gente está no sofrimento, a gente é um qualquer. O único que a Bíblia diz que sabe teu nome, conhece a tua voz, ele te conhece desde o ventre. A Bíblia diz que ele te formou. A Bíblia diz que na hora que você estava multiplicando as células, ele se sentou com um livro como esse aqui no caso é a Bíblia, pegou uma caneta santa e começou a escrever. Aí o anjo perguntou: Jesus está escrevendo o quê? A história dele. Tinha essa luta? Não, é porque a gente erra as veredas da caminha, né? A gente direciona para outros cantos, a gente tem impulsos, e esses impulsos nos distanciam da história que Jesus escreveu para mim e para você, mas ele chega e diz: vamos corrigir. Corrigir não é disciplinar, batendo, punindo, é corrigir a rota da tua história. É dar novo, não é? O politicamente correto, tá vendo isso aqui? Eu sei um monte dessas palavrinhas que se usa hoje. A ressignificância. Não, Deus vai dar um novo significado à tua vida. Isso é diferente. Ressignificar é você pegar um aro desse de luz e você não chamar de lâmpada. Você diz: não é lâmpada, não. É light. Aí bota o nome americanizado, e bota fluor, e bota dream, e bota não sei o que. E você mudou o conceito, mas na verdade continua sendo lâmpada que clareia. Ressignificar quando você bota um nome numa coisa, mas essa coisa continua a estar lá. Deus muda essa coisa, Deus muda o quadro, Deus muda o estado, está doendo, está sofrido, as pernas não se... Está forte, por fora está forte, tem músculo, a carne está toda, né? Mas a alma está fraca. Por isso que ele não teme, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Perdeu tudo. Nem nome esse homem tem mais, né? Bom, se na primeira porta só tinha gente importante e Jesus foi até aquele homem, é porque para Jesus você é importante. Para quem não conhece, essa autoridade que está latindo aí chama-se Billy Blue. É um shih tzu que consegue cantar em dó sustenido maior, elevado à oitava potência. Não tem na terra quem aguente Billy Blue. Vamos orar a Deus para que Billy Blue acalme. Meu Deus. É meu amiguinho, gente. É meu amiguinho. Só anda comigo ele, tá vendo? Então lá em Betesda, cada um se consola a si mesmo. Cada um na sua dor. Cada um, sabe aquele negócio? É isso mesmo. Aceita a vida, né? É tão difícil. Aí você tá falando sua dor e diz: e eu?
O teu é tão... Olha o meu como é maior. Olha. Eita. Cada um consolando ao outro com suas dores. Mas ninguém tem poder de sarar feridas. Jesus tem. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. A atuação do sacrifício de Jesus atravessa os séculos. Foi no tanque, foi na minha vida, é na tua vida. Foi naquele tempo, foi para algum momento e é para esse momento agora. Você sendo sarado pelo poder das pisaduras do sangue no corpo de Jesus Cristo. Por aquelas pisaduras, a Bíblia diz que fomos sarados. Então, consolos emocionais, eu saberia, não é possível que alguém que escreve 19 livros não saiba escolher um lote de palavras que traga conforto a seu coração, mas mais importante do que eu consolar o seu coração é anunciar um que pode resolver, abençoar, curar e sarar a tua vida. Quem orou pedindo para Billy Blue ficar em silêncio, eu quero agradecer, porque Billy Blue só cala na oração. Meu amiguinho, é o Cheetos da pá virada. Betesda, né? Lugar da graça, né? O texto que eu falei agora é Isaías 53. Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo que eu falar aqui, você pode gravar e procurar depois. Bota no GPT, no Google, você vai ver que qualquer... Eu não tenho o costume de ficar refletindo, porque versículo tal, capítulo tal, mas porque flui do meu coração. A Bíblia diz, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, aos 30 anos que eu prego, nos 30 anos que eu prego a palavra de Deus, a gente vai... E quando eu vou escrever o sermão, eu ainda sou pregador antigo, daqueles que escrevem o esqueleto, eu escrevendo e me lembrando de 3 versículos na hora. Eu vou escrevendo e já vem aqueles versículos que provavelmente eu vou dizer na hora do sermão. Às vezes eu digo esses, às vezes eu digo outros. Então, a gente projeta soluções. A sociedade moderna... Bom de escritor que a gente atira para tudo quanto é lado, né? A gente está fazendo pesquisa em tudo quanto é coisa. Tem prazos de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Não é assim que é a resolução das coisas que a gente arranja na vida? Então, o prazo do anjo era anual, mas tinha cota. E a cota era uma apenas. Todo aquele, não é todos aqueles. Então, a expectativa do planejamento seria de coisas que está tão difícil na nossa vida que a gente joga a médio prazo, né? Daqui a um ano. Só que a presença de Jesus traz o resultado imediato. A presença de Jesus traz um resultado imediato. Ele está vindo em tua direção. Então aqueles abrigos ali é lugar de dores e necessitados. Pode-se dizer que apesar desse homem estar ali há 38 anos, era um lugar de dores transitórias. Um amparo transitório. Eu não sei nem se depois dali já jogava no... Podia muito bem pegar e jogar fora do arraial. Não tem jeito mais não. Bota lá para fora do arraial e deixa para lá. Porque a sociedade faz isso. Você sabe que a sociedade faz isso. Mas Jesus, ele tira a gente dessas coisas transitórias e ele se torna abrigo permanente. Ele passa a fazer morada em mim e em você, e nós passamos a fazer morada nele. Como provedor, como protetor, como aquele que guarda, aquele que ama, aquele que conforta. Quem está no alpendre recebe um abraço. O cara que está com a perna aleijada, ele vai se abraçar com o que está com a ferida aberta lá. Ele não vai, melhor, a minha pelo menos a perna está torta, mas tá tudo direitinho aqui. E o outro lá está daquele jeito que eu não quero citar, porque é uma pregação. Mas Jesus, ele chega e diz, não tem problema, não quero saber como é que está. Sabe depois disso, dessa leitura que eu comecei, depois disso houve uma festa, você sabe por quê? Porque havia um oficial que fazia coisinhas muito, que é politicamente correto no Brasil, então, no Brasil, então, essas coisinhas que esse oficial fazia na casa dele, é tão politicamente correto hoje no Brasil, sabe? É muito aplaudido, é muito
estimulado, é ensinado, né? É muito aceitável, mas não era aceitável lá no íntimo da consciência quando chegaram e disse: Jesus, olha, esse homem aqui é bom demais pra gente. Ele tem feito coisas aqui na igreja pra gente que é um... E o servo dele lá na casa dele tá bem doente, vai morrer. Jesus olhou, bom, alguém tá para morrer? Tá doente? Tá. Ele disse: tá aqui a pessoa, que é a vida e a cura. E a vontade, ele está aqui também, a vontade sou eu. Não é porque você não pode comprar Jesus. É porque Jesus viu o amor daquela pessoa do coração, apesar daquela pessoa ter atitudes em sua casa, o coração dessa pessoa era maravilhoso diante de Deus, né? O coração dele era... Jesus olhou e gostou do coração dele. Ele disse: vamos lá agora. Aí o homem disse: não. Diga só uma palavra daqui e meu servo será salvo. Na missa diz assim: direis uma só palavra e sereis salvos. De onde é essa frase? Desse texto da Bíblia. Tá certo? Então Jesus, ele não quer saber como é que tá, se tá aberto, se tá supurando, se tá de um jeito, ou se tá ferido, ou se ninguém quer encostar, ele já chega abraçando, e quando ele aí ele vai sujar todo ele. Não, meu querido, quando Jesus te abraça, tudo volta pro lugar, a carne vai se recolhendo, vai tudo fechando, tudo volta a ficar saradinho, limpinho, cheirosinho, a sujeira diz: eita, tô saindo, tudo que é sujeira vai se mandando, sujeira espiritual, dor, sofrimento, vai tudo pegando o beco, porque Jesus está abraçando tua vida, está te guardando. O coração de Jesus, bum, 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 batendo no compasso, ali pertinho do teu coração, e a batida e a força, o poder desse coração que move os universos, que faz os universos rodarem, começa a bater, e o teu coração que estava fraquinho, começa aí o coração de Jesus, pega o ritmo, pega a batida, tá pegando o código, né? Hoje diz assim, né? Pega o ritmo da batida, e o teu coraçãozinho que estava fraco, daqui a pouco tá batendo em sintonia com o coração de Jesus, e o coração de Jesus ganha força pelo sangue do Cordeiro, ganha força, e daqui a pouco aonde você estava, é assim que Jesus entra nessa situação, na tenda, no lugar, no Betesda. Ele tem o poder. Quando ele chega a dignidade volta. Esse homem perdeu tudo, né? Mas Jesus chegou, a saúde volta, a saúde física, a saúde emocional, o equilíbrio, o emocional. 38 anos você sendo decepcionado, aí Jesus: não, vou controlar. É porque eu carrego essa amargura, essa decepção. Jesus: vou curar isso agora. 38 anos. Ele estava no lugar da graça, mas a graça agora tá, não é as paredes e a tenda que tá, é a própria graça de Jesus. Graça quer dizer favor não merecido, né? Graça, Jesus é a graça de Deus. Não sei se você sabia disso. Jesus é a graça de Deus. Então, esse lugar Betesda era lugar da graça, mas agora a própria graça, ele é que chega, né? Transformando, agindo. A gente não sabe a profundidade desse tanque. Isso que eu conhecia lá. Então, eu não sei. Se eu não sei a profundidade do tanque, eu não sei a profundidade da tua dor. Tá certo? Eu não conheço, mas Jesus conhece. Jesus diz: sabendo que Jesus tem interesse e poder. Coloquei aqui, Salmo 34. Você me daria tempo para me ler? Na rádio tem hora, né? Aqui não... Tenho certeza que vai ser bom para você. Uma das coisas melhores do mundo é a gente não falar pela gente mesmo. Se for na justiça, você cita a lei. E se for no amplo, geral, espiritual, aí você cita a palavra de Deus. Salmo 34.
Busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse salmo diz assim, agora me lembrei. Desperto está o Senhor daqueles que estão com o espírito abatido. Olha, não é o lugar desse tanque? O espírito está abatido, ninguém quer chegar perto. Ninguém quer chegar perto de quem está abatido, não. Já está abatido, o problema cada um com seus problemas. Aí diz, perto está o Senhor daqueles que estão com o espírito abatido. Salmo 147, ele cura os corações partidos e trata os seus ferimentos. Como é o número do salmo, pastor? Salmo 147. Ele está perto, perto está o Senhor. Perto o Senhor está de quem está com o coração abatido, partido. Então me parece que a dor não é só na carne, é no emocional. E ele está perto, vai fazer o quê, pastor Marcondes? Salmo 147. Ele cura o coração partido e trata todos os seus ferimentos. Se isso não aquecer sua alma hoje, eu não sei o que fará. Aquele homem já tinha passado o limite dele há tempo, né? Quando ele passa, como eu disse, é aceitar que ninguém se importa comigo, não. Esse é o estágio mais duro. Não, ninguém se importa. Não. Quando não resta mais nada. Quando não restar mais nada na sua vida, sempre sobrará Deus. Deus nunca falta. Deus nunca deixa de não ser Deus. Eu e você precisamos nos conectar com a ajuda de Deus. Então o problema não é os homens que abandonou, o problema não é o anjo que atrasou esse ano, o problema não é o tanque. O problema é que ele está tempo demais procrastinado, deitado, paralisado no leito da sua aflição. Tem uma coisa na enfermagem que chama escaris. A pessoa, quando fica deitada muito tempo, o próprio contato com o colchão, os lençóis, vai destruindo o tecido da poupança da pessoa, da perna, dos pés. Isso é do couro cabeludo. Então a pessoa fica prostrada tempo demais, começa a desgastar de uma maneira. 38, então o problema não é o tanque, o problema não é o anjo, o problema é que ele está deitado há 38 anos no leito da aflição. E ele vai receber uma ordem para se levantar. Não precisa de grandes espetáculos, foguetão e movimento, e eis que agora é a voz de Jesus dizendo, levanta e anda, pega a tua cama e anda. E para nós que dizemos isso em nome dele, a gente repete dizendo assim, em nome de Jesus. Então, tempo demais escutando que é um fraco, né? Que é uma fraca. Tempo demais ouvindo coisas que a gente não quer. Salmo 134, 19. Eu estou terminando. Muitas são a aflição do justo, mas o Senhor os livra. Muitas são as aflições, mas o Senhor os livra de todas. Bom, ele levantou. Por que eu sei disso? Porque mais na frente diz que ele estava andando no tempo com a cama nas costas e as pessoas disseram que você deu ordem a você para você ficar andando. A gente está numa festa, estamos celebrando aqui, você aí com esse negócio nas costas. Ele sabia quem tinha levantado, ele disse, o homem que me curou. Eu estou carregando isso aqui, estou em pé, porque eu sei o que eu ouvi, que ele disse que eu me levantasse e eu me levantei. Então não é para você dizer que eu não posso andar,
carregando isso aqui, porque Ele que me levantou, eu vou continuar caminhando e testemunhando. Está aqui meu testemunho. Ele apresenta Jesus Cristo. Coloque nas mãos de Jesus, porque ele estava no templo, né? Então em algum momento ele estava clamando a Deus, era a casa de Deus. Eu não sei nesses 38 anos se em algum momento, eu sei que ele tinha buscado se esforçar em muitas maneiras, mas sempre tem a boa hora de chegar e dizer, rapaz, é a hora de eu entregar isso, colocar nas mãos de Deus. Que você coloque nas mãos do Senhor. Coloca a tua situação nas mãos do Senhor. Porque Ele é o único que é suficiente, tem poder para dizer, levanta, toma a tua cama e anda. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela vida dessas pessoas que ouviram da tua palavra nessa noite, por aqueles que virão nos outros dias, que virão nas madrugadas, nos dias, nas tardes, nos momentos de dificuldade, Pai. Que o mesmo poder que moveu esse momento, que executou milagres, que quebrou grilhões, que proferiu libertação, que apresentou a provisão que vem dos céus, Pai, essa mesma presença do Teu Santo Espírito seja sobre a vida de cada um deles, sobre os lares que eles representam. Vai no lugar, ó Pai, aonde eles não podem estar nesse momento, mas é alvo da preocupação deles, seja numa mãe que está distante, seja numa pessoa que está com uma pessoa enferma no hospital e não consegue chegar ali, seja em alguém que esteja preocupado com alguém que esteja num presídio, seja num ambiente familiar, num casamento, numa discussão que teve. Pai, em nome de Jesus, aonde houver um coração aflito, que tu derrame o bálsamo do teu refrigério nesse momento. Cura, dá ordem para que essa pessoa continue andando e glorificando o teu nome. Assim eu oro e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós somos o programa Dias Melhores. Eu peço carinhosamente, você que nos assiste os nossos sermões, nos segue lá no YouTube, né? Programa Dias Melhores, se inscreve lá. E por que eu estou pedindo isso? Eu não sou monetizado, embora... até porque o canal que eu tenho mais ouvinte no Kawai, eu nem transmito lá. Então eu não quero ser monetizado. É porque o YouTube, as pessoas da minha idade assistem na televisão. E se você se inscreve, o YouTube entrega esse conteúdo. Então, às vezes eu vou num carro de linha, você não sabe nem o que é carro de linha, né? Eu também não vou explicar o que é carro de linha, outro dia. Aí alguém diz, eu vi o senhor no programa, lá na televisão, no YouTube. Minha mãe assiste, minha tia, meu pai, meu avô, o pessoal lá no sítio. Então, se inscreve lá, tá? Você que está no Instagram, você que está no TikTok. O Instagram, não sei o que houve, desarmou, tava uma quantidade enorme de pessoas. Kaline, Kaline, eu casei essa menina. Eu casei ela. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Desarmou.